Você fala assim pra mim, Thiago, a melhor coisa do mundo é namorar. E se eu falar pra você assim, Alan, eu te garanto que a pior coisa do mundo que tem é namorar. E todos os namoros que eu tive foram desse jeito. Por exemplo, tô trazendo a minha experiência de vida versus a sua, tá? É muito difícil você, tipo, me questionar com relação a isso, tá? Então, assim, esse é um primeiro ponto, porque é a minha experiência de vida, aquilo que eu vivi, versus aquilo que a pessoa acha que é certo. Então já começa um primeiro ponto aí, tá? Qual que é o segundo ponto também que, vai, de certa forma, irrita mesmo sem querer? De alguma forma, cara, aquilo que eu vivi e aquilo que eu compartilho vai tocar, em algum grau, a história de outros caras. Entendeu? Então, Sim. assim, quando eu jogo uma opinião, por exemplo, eu vou dar Saiu agora um corte, acho que no. Não sei nem se foi corte, mas colocaram minha cabeça lá no Vilela, né? É sobre um corte meu que eu não acho polêmico, eu acho de boa, mas assim, é um corte que tem um certo alcance. Que eu falo que o homem não tem que chorar, se tiver que chorar, ele vai no banheiro. Ele não tem que ficar passando fraqueza pras pessoas. Tipo, não tem que transparecer fraqueza, entendeu? Eu falo, cara, você vai chorar, você segura seu choro, vai ao banheiro, chora, lava o rosto e toca a vida, entendeu? Então, assim, pô, primeiro, minha opinião pessoal, tá? Segundo, o que que acontece? Aparece um monte de cara no post falando assim, porra, irmão, você tem razão. Toda vez que eu fui muito emocionado, eu perdi a mina, eu perdi minha mulher, eu abri minha fraqueza e tomei no. Então, o que que acontece? O cara, ele percebe que toda essa narrativa lixo que empurra pra ele, seja mais sensível, seja mais bonzinho, chore perto de sua esposa. Tá, eu fiz tudo isso, perdi ela, por quê? Aí chega um cara que nem eu falo assim, mano, você fez errado. Você pode chorar, mas não na frente de todo mundo, não na frente dela. Você tem que ser o pilar de força pra tua mulher, entendeu? Então, assim, fica essa briga. Tipo assim, quem que tá certo? É a ideia do Thiago ou é o que a gente achava que era mais legal, entendeu? Tipo, a mulher, se você for muito bonzinho, o que você tá falando, se você for muito bonzinho, ela te engole. E se você não for bonzinho, ela te Cara, respeita. é tipo assim, ó, não é você ser um completo pau no cu com a mulher. Isso é outra coisa que eu sempre deixei muito claro. Falei, cara, o seu padrão é ser legal, ser um cara bom pras mulheres, tá? Mas é você ser um cara que você joga o relacionamento de forma inteligente, tá? O que que acontece, tá, Lan? Como é que é o relacionamento? Então, exato. Se você for chamado pra trabalhar numa empresa, você não chega lá fazendo qualquer coisa, abrindo seus problemas, achando que tá tudo lindo e maravilhoso. Sendo que Todo você mundo é seu sabe, amigo. todo mundo é seu amigo. Todo mundo que vai entrar numa empresa nova, ele fala assim, porra, velho, deixa eu dar uma observada aqui. Beleza, aquele cara é vagabundo, aquele cara eu já vi que correria. Se eu tiver que competir com ele por um cargo de gerência com aquele cara que eu vou competir, meu chefe é um pau no cu, meu chefe é muito gente boa. Todo mundo entra nas paradas, principalmente assim, ó, profissional, entra com a cabeça um pouco mais racional, entra observando mais, entra prestando mais atenção. Quando a gente fala de relacionamento, principalmente o homem, ele dá uma avacalhada. Ele fala assim, pô, já consegui a mina lá, mó gostosa, é minha, beleza. E dá uma relaxada, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, sobre relacionamento, não é você ser um cara mau, ou você ser um cara ruim pra mulher. Mas você ser um cara que você entra no relacionamento observando, tá? E você vai adaptando a sua postura. Você já entra numa postura, tipo, mais masculina possível. E você adapta essa postura de acordo com aquilo que você recebe da mulher. Bom, assim, tem gente que pode pensar que isso é um jogo, tá? Mas a questão é, pra você manter a parada de pé, você tem que ser inteligente, tem que ser observador. Vou te dar um exemplo, tá? Você sempre trata a sua mulher, tipo, super bem, como é o padrão, tá? E aí, sei lá, de um tempo pra trás, em 2, 3 semanas, ela começa a te tratar com indiferença. Se é o cara que paga a conta, é o cara que protege ela, se é o cara que provê pra ela. Quando ela tá com uma bucha no trabalho, ela vem chorar no teu ombro, se é o cara que acolhe ela, tá? E aquela contrapartida que antes ela tinha, que era ser, de repente, uma mulher, tipo, carinhosa, leve, doce, educada, ela começa a se transformar numa outra mulher. Por exemplo, começa uma mulher que, sei lá, perde a paciência com você fácil, começa a te cobrar de coisas que antes ela não cobrava, começa a ter um ciúme, esse tipo de coisas que, de repente, ela não tinha, de repente, sei lá, alguma parceira sobre trabalho, seja lá o que for, entendeu? Aonde o cara erra? Eu falo que o cara não joga o jogo inteligente. Ele começa a querer fazer mais pra essa mulher. Porque, assim, cara, o que eu fiz de merda? Eu devo ter feito alguma merda. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa a mais pela minha mulher porque eu acho que eu tô perdendo ela. E ele passa a fazer, não melhora bosta nenhuma, entendeu? Então assim, ó, o que que eu falo que não é ser um cara mau, mas por exemplo, a tua mulher começou a te tratar de uma forma muito indiferente e você tentou conversar com ela e ela não quer conversa ou a parada não vai pra frente, retira a sua atenção. Não precisa ter briga, não precisa ter treta, copo voando nem nada. Você dava a sua atenção e agora a tua mulher não corresponde mais, tira a sua atenção. Se antes você demorava, sei lá, meia hora pra responder ela, demora 1 hora. Então, assim, não é questão de jogo. É em parte, mas veja, é um jogo pra poder pelo menos entender o que pega no relacionamento, entendeu? Se você larga, o bagulho vai pra baixo.
Se você faz muito pra agradar, você tá validando um comportamento, tipo, negativo dela, que você não tá entendendo por quê, sacou? Então, assim, esse que é o ponto, tá? Assim, ó, você trazer um pouco mais de inteligência e racionalidade pro seu relacionamento. Você entender, falar, cara, o que que tá pegando? Eu tentei conversar, não virou. Ah, vou jogar um pouco, eu chamo de contra-intuitivo. Vou fazer o contrário do que eu deveria fazer. Dá pra perceber, tipo, se ela tiver começando a querer te trair, se ela tá te traindo, etc. Quais são os sintomas que você já aprendeu, detectou na sua vida? Cara, olha que engraçado, tá? Tem uma parada interessante, isso também tem na Red Pill, tá, que é o seguinte, tá? A maioria das mulheres. Assim, o pessoal me encheu um pouco o saco pra eu poder falar um pouco mais dos caras e pegar um pouco mais leve com as mulheres, mas, cara, pra mim é muito complicado porque meu trabalho é esse. Eu acho que os homens estão mais expostos a esse tipo de coisa, tá? Então, assim, eu vou te dar aqui um exemplo, tá? Nenhuma mulher larga de um cara do nada, se não for pra ficar com outro cara. Ah, vou largar do Alan porque eu quero um tempinho pra mim, porque eu tô com dúvida, eu quero ver o que eu vou fazer. Cara, essa dúvida chama-se quero ver se existe um outro cara melhor. Entendeu? Então nunca é do nada. Se a mulher tá num relacionamento, ela tá de boa, ela tá confortável, ela tá lá. Se ela começa de repente com. Já vou chegar lá, tá assim, ó. São mudanças de comportamento que ela passa a ter que ela não tinha antes, durante o relacionamento, ela passa até agora. Então, isso que eu falei pra você anteriormente sobre mudança de atitude, né? Começa a te cobrar, começa a ser ciumenta, começa a ser chata, começa com um comportamento que ela não tinha antes, fica de olho aberto, tá? Outro ponto importante. Eu tenho isso inclusive no primeiro livro que eu trouxe aqui pra você, tá? Obrigado. Dá uma olhada assim, ó. Mudança de hábito. Nenhuma mulher sai de um relacionamento e ela vai voltar pra pista mais feia. Isso é fato. Você começa a ver, por exemplo, pô, a mulher tava lá 5 quilos acima do peso. Você pode ter certeza, se ela trocar o cara, ela vai ter voltado pelo menos no peso original dela. Volta a comprar roupa, troca o hábito. Então, assim, tinha coisa que de repente ela deixou de fazer, ela passa a fazer. Nunca curtiu academia, agora ela curte, agora vai pro crossfit pra caralho, entendeu? Porque existe uma preocupação assim, se a mulher ela for sair de um relacionamento, ela precisa ou já tá em um outro, ou com o pé num outro relacionamento, ou ela tem que voltar pro mercado que a gente fala, né? O melhor que ela puder, fisicamente falando. Sacou? Então, assim, tem cara que fica, velho, não vê esse movimento. O cara não percebe esse movimento. Pô, tô casado 10 anos com a mulher. Por que agora? Eu sempre tive a senha do celular dela, por exemplo, e vice-versa. Agora ela esconde o celular. Pra onde ela vai, ela leva o celular junto. Eu peço pra ver o celular e falo assim, aqui que você quer ver? Sacou? Tá traindo? Não necessariamente, mas você tem que ficar de olho. Você pode estar caminhando pra uma traição, por exemplo.